turma! Vamos falar de uma coisa só num episódio inteiro? Eu tô com saudade dessa época no podcast, que eu lia as coisas aqui, sentadinha sozinha, não gravava nada, e depois só gravava um episódio comentando as minhas sensações com a leitura, e encontrei um livro que me deixou com essa vontade, meio que de um regresso à casa, eu acho. Porque mexeu justamente com essas minhas emoções, eu acho, de ideia de casa, de ideia de identidade. Na verdade, eu acho que esse livro fez eu me perguntar muitas vezes em que lugar eu consigo viver na vida, sabe? Como eu consigo existir, como eu consigo pôr potência, pôr sonhos, pôr as coisas em prática, sabe? O nome do livro é Na Casa da Minha Mãe, foi lançado agora, eu até fui em um dos lançamentos. E é da escritora Anabela Mota Ribeiro. Na verdade, eu conheci a Anabela Mota Ribeiro por um trabalho de Machado de Assis, porque ela é pesquisadora em literatura, mas também é jornalista. Eu acho que ela acaba fazendo várias coisas, mas eu li o primeiro romance dela, que era o No Quarto do Bebê, e agora esse, então, eu não sinto que é uma continuação, mas eu senti que houve alguns diálogos, em termos de escrita também, achei bem interessante, mas eu tô com vários post-its para ler frases específicas para vocês, porque na metade do livro eu falei, isso aqui vai dar pano pra manga, porque pensa, gente, tem literatura, tem psicanálise e tem Machado de Assis, basicamente tem a gente. Olha alguns dos trechos. Uma pessoa vê-se não no que está à sua frente, mas no que inventa ver. Vi-me na vida de uma atriz do cinema mudo, demente e desorbitada, os olhos abertos como um relâmpago. O que me agarrou foi isso. Norma sabe falar na vida real. Aí ela tá falando da personagem, né? O que é real em que vive embalsamada. Opa, que é o real em que vive embalsamada. A fixação num passado mítico impossibilita-a de avançar. E eu, agora continua também, eu continuo a ter cordas vocais. Eu escuto a minha deslibido, o meu luto, o meu sofrimento. Já é algo, já é tanto. E ela segue falando aqui do livro, isso é bem no finalzinho, na página 224, mas eu amei essa ideia de uma pessoa ver-se não no que está à sua frente, mas no que inventa ver. Eu sinto que preciso disso, dessa interioridade mais forte e prestar atenção e não prestar atenção em tanto barulho, prestar mais atenção nos detalhes da vida, no paulatino, até mesmo no ordinário, no pequeno. Comecei a leitura, não sei, acho que pensando que eu estava diante de algo que fosse falar de reconciliação, de diálogo, sabendo mais ou menos a temática do que a Anabela trabalha, mas eu acho que é mais sobre o que acontece quando a gente vê que os diálogos nas nossas vidas estão acabando. Fica aquela pergunta, né? O que eu posso fazer sobre algo que nunca vai ter uma resposta? A gente lê em muitos momentos. Primeiro vamos começar falando da capa. Então a gente já lê na capa um recorte, né? É uma espécie de colagem. Na verdade, é uma colagem do Noé Sendas, de 2021, chamada Arruda, série Invisible Flowers. Eu mandei essa capa para Bela César, que acho que vocês já estão cansados de ouvir, mas é minha musa das artes plásticas. E a gente começou um pequeno trabalho ali no WhatsApp mesmo, falando sobre o que a gente via primeiro. A gente tinha aqui uma capa bem sensorial. Primeiro dá para perceber que é uma colagem. Então embaixo a gente tem uma espécie de escultura, a gente não consegue ver de fato ao total. E ao total a gente vê uma fotografia do mar, assim, das ondas batendo numa rocha. E eu vou, acho que estragar a surpresa para quem vai procurar a capa, mas
nesse exercício, falei pra Bela assim, né? Nossa, eu demorei um tempo para prestar atenção na escultura, porque para as coisas que estavam embaixo, prestei mais atenção nas ondas batendo mesmo. E isso nem tá tão central, tá? Isso tá mais ao fundo da imagem. Mas eu prestei mais atenção na onda ali batendo na rocha. E pensei, pronto, deve ser um livro muito bonito por isso, assim, deve ser algo que desafia, algo que de alguma maneira estoura, né? Pensei nessa questão mesmo da fluição do mar. O mar, ele, na literatura, pode ser lido sempre de duas formas, né? Como dilúvio, como algo que vem para purificação nessa nossa vida e leitura de mundo judaico-cristã, ou pode também trazer o extremo oposto, como a gente vê nos Cenos de Solidão, né? Que é a destruição e a concretude de que essa destruição vai chegar pra gente. Então, depende muito da análise semiótica, mas aqui eu fiquei olhando para isso. E por último, só, que eu acabei olhando para a estátua de baixo, que para Bela foi diferente. Ela primeiro prestou atenção na estátua. Faz todo sentido quando a gente entra no livro e vê esse estado de energia psíquica perante o mundo ali que cercam os personagens. Eu achei, pronto, não tô bem agora para ler algo triste, pensei. Mas eu precisava de ler um livro que fizesse perguntas sobre esse desaparecimento, sobre a vida quando ela não tá tão engolível, assim, tão tateável também, tão sensitiva. A ideia da casa, que também não é só a casa da mãe, mas é a ideia do regresso, né? Então, a casa, que é corpo, que é mundo, a metáfora aqui para a nossa identidade, me fez ir pro básico, né? Onde eu moro, em que lugar eu consigo viver, como eu identifico também as minhas questões de genealogia, como eu enfrento aquilo que eu herdo, os traços físicos mesmo, a forma de amar, de silenciar, de adoecer, o que existe em mim, sabe? Quais são as coisas que atravessam a minha história e quais são as influências disso na minha vida. Indo de uma leitura de 100 anos de solidão, né, da nossa releitura e de aula, eu fiquei com a cabeça a milhão. Eu até comecei um vlog de leitura do livro, mas chegou um determinado momento que eu não queria de todo gravar falando dele, queria poder estar com ele, sabe? Sem nenhum tipo de interferência, sem ter que pensar também, queria ler, queria viver aquilo ali. Olha a primeira página. Quer dizer, a primeira página não, o primeiro capítulo começa ali com um prólogo e tudo mais. A orfandade da filha do meu pai. Meu pai. Escrevo do seu futuro. Escrevo na sua casa, num futuro onde não está e onde me sinto sem casa. Eu vou só nas minhas marcações, tá? Mas nem todo sofrimento sara, não para sempre. Há um momento em que reaparece. Pode ser um ovo de barata que ficou a fermentar e que volta ao varejo quando tem forças para isso. Escreva em pedaços. Escaqueirada no chão da sala. A gente acompanha aqui a Conceição, que é a filha de um psicanalista, assim, não temos muitos detalhes, mas ela é filha de psicanalista e encontra alguns cadernos ali, pelo que eu entendi. É um livro super cheio de fragmentos, assim, a linearidade me deixou um pouco confusa, como uma boa literatura faz com a gente, não te dá todas as respostas, assim, de mão beijada, mas a gente tem uma paciente que escreve para alguém que ela sabe que não vai responder, sabe? Que não pode responder. E o pai dela, a casa do pai dela tá sendo desmontada. Então, à medida que a casa vai sendo desmontada, eu leio a história. É como se desconstruindo uma coisa conseguisse construir outra. Genial. E aí pronto, tem os cadernos, tem as relações familiares, tem a vida também deles ali
sendo expostas, sendo colocadas aqui pro leitor, mas tem um momento para mim que é muito específico e muito importante, é quando a narrativa vai mostrando assim pra gente algumas prioridades, e uma das prioridades da personagem era, por exemplo, fazer psicanálise, né, ter um psicanalista. E a mãe dela achava que isso era uma coisa meio tosca, assim, que não era necessário. Ah, quanto dinheiro você gasta com isso? Gasta muito dinheiro com isso. Mas chega um momento que, vendo a situação de fora, ela percebe que, na verdade, não era só uma questão de gastar dinheiro com um psicanalista, mas que foi a psicanálise que deixou com que ela, que proporcionou a ela os sentimentos claros perante a vida, mas também perante a mãe. Então, aquilo que a mãe achava, entre aspas, fútil, não é também nesse tom de crucificar a filha a fazer psicanálise, não é isso? Mas, enquanto a mãe meio que achava besta, foi aquilo que de fato fez com que a filha olhasse para a mãe com os olhos de ternura. E existe também todo um movimento, assim, uma questão imaginativa mesmo que o livro propõe, que é compreender mesmo o passado das pessoas antes delas exercerem a função que elas existem e exercem nas nossas vidas, sabe? Dos nossos pais, da nossa família. Não que essas coisas podem apagar nossas dores, nossos problemas, também não que justifique qualquer coisa que nos magoe, mas eu achei muito interessante como o livro libertou as minhas ideias de deixar de viver aprisionada em algumas histórias. Eu fiquei bem surpresa. Entra de novo as metáforas sobre a casa, o que é uma casa, o que não é, como desabitar ou como habitar, mas para mim veio também a questão do abrigo, quando a gente consegue de fato se sentir abrigado, pertencente, e na vida adulta, né, não só isso, mas fazendo as pazes com as histórias do passado, com as histórias anteriores, com as coisas que ficam dentro de nós. É uma coisa meio assim, enquanto a Conceição, olha a loucura, gente, enquanto a Conceição, eu até fiz uma espécie de mapinha, enquanto a Conceição tá esvaziando a casa do pai, que faleceu, ela encontra esses cadernos dessa tal Esther, que é a paciente dele. O que eu já tinha ficado curiosa nas apresentações que eu assisti, porque eu pensei assim, o quão antiético isso não deveria ser, né? Você lê os cadernos sobre a paciente, né? Sobre as consultas, mas tudo bem, eu fiquei curiosa, ué. Todo mundo ficaria também. Então, a leitura desses cadernos acaba conversando, dialogando com a história. Então, a gente tem uma estrutura aqui, em termos técnicos, de literatura, em camadas. É um livro que funciona sobre camadas, um romance moderno sobre camada. Então, enquanto eu tô lendo a escrita de outra pessoa, que tá ali, olha só, outro spoiler, me perdoem, mas é porque eu acho que assim vai ficar mais fácil de lerem aí, quem for ler depois. Enquanto eu tô lendo a história da Conceição, eu tô lendo a escrita da Esther para uma mãe em coma. E, gente, essa parte do livro é fenomenal. Chegou um determinado momento, eu até anotei aqui, ó, foi na página 60. Ah, não, foi na página... Foi depois... Lá pra página 112, não sei a exata página, mas eu anotei. Que eu fiquei me questionando se uma voz na narrativa estaria ouvindo a outra voz. Porque parece que uma coisa estava levando a outra. Porque aí no final você entende mais ou menos o porquê. A sensação que eu tive no livro é de que a gente nunca tem uma verdade absoluta sobre as relações. A gente tem os pontos de vista sobre as relações de acordo com os sentimentos de cada um. Então a gente chega a isso nos relatos, nas lembranças, nas interpretações, nos silêncios, mas, por exemplo, essa mãe aqui, ela não é só a mãe. Ela é ela não é a mãe pra gente, eu digo, ela é aquilo que a filha está conseguindo narrar sobre ela. Existe uma grande diferença. Isso aí vai alternando também pra gente, tanto nos ensaios, porque é uma mistura de ensaio,
com ficção, então em alguns momentos eu tava assim, ok, isso aqui é um romance, mas alguns momentos eu tava, não, isso aqui tá mais pra um texto filosófico, não sei bem nomear isso, porque a gente passa por tudo, pela maternidade, eu sinto aqui, né, pela maternidade, pela culpa, pelas genealogias, pelos personagens que vão narrando os acontecimentos, mas é meio que nessa mistura de manter a gente, enquanto leitor, numa ideia e também manter o leitor numa ideia que às vezes não é resolvida. Isso é um grande desafio para quem vive em 2026, porque a gente quer as respostas prontas, né? Essa coisa da IA, o sucesso das redes sociais é o quê? A gente ter sempre ali um ponto final nas coisas. Aí quando você pega um livro desse para ler, não queria gravar, não queria fazer nada, queria só ficar ali. Porque enquanto eu ia lendo, eu sentia isso mesmo, de que o livro tava pensando junto comigo. Eu não sei se isso é possível academicamente falando, mas outra coisa que eu ia até aproveitar o episódio que eu escrevi já na página 62. E era pra fazer um alerta aqui no episódio pra alguém que pesquisa semiótica pegar um texto como esse, se não esse, eu acho que ia ser incrível, e fazer análises semióticas nesse tipo de narrativa, porque é extremamente sensível. Na página 67. Mesmo quando não leio, somos aquelas duas que estão na cama do teu quarto, na fotografia do ano passado. Ou seja, ela tá ali vendo a fotografia do ano passado. Costas na cabeceira, camisola larga de algodão, usamos óculos, caladas. Eu escrevo algo que agora incorporo nesse livro. Computador no colo, tu deslizas o polegar direito sobre o ecrã. Podia ser uma metáfora da incomunicação. Vejo nela um vínculo que não precisa de palavras para se comunicar. Faça uma sessão de psicanálise no computador. Necessidades. Ela lista. Ser escutada e contida. Acariciar o barro. E aí, gente, olha a semiótica aqui, né? O barro é o quê? A matéria bruta da nossa experiência. Então, acariciar o barro nesse sentido, né? Moldar os meus presentes merdas. Criar peças de cerâmica, às vezes belas como ânforas. A minha terapia é um comboio de longo curso. Integra o contraditório, o carente e o narcísico. Inventa uma força de Laocoonte. Eu peço perdão a quem já ouviu 200 episódios aqui no podcast, mas a gente sabe o que é a questão ali do Laocoonte aqui presente, né? Aqui seria num tom de... ela não quer perder os filhos como o Laocoonte, ela quer uma proteção eficaz, né? Que afasta as serpentes dos seus filhos, reinstala a esperança. É igual aos homens que sopram no vidro, que escalda, o que permite criar formas estonteantes. Na tua casa, estou sem casa, mãe. A própria casa é um dispositivo narrativo. Uma espécie de arquivo aqui, então, dessa fotografia ao mundo tateável ali. Isso aqui dá algum tipo de artigo, alguma coisa para a semiótica mais contemporânea, que eu já não estou mais na área, mas assim, à medida que a casa vai sendo esvaziada também nas próximas páginas, essa camada histórica da família também vai sendo revelada, então os cadernos encontrados, objetos preservados, esse espaço que é percorrido junto com as personagens, mas também ora é isolado, a gente percorre aquela casa também. É uma narrativa como se o lugar também guardasse a memória. Você fica junto comigo, né, esperando o quê? A catarse, o momento o negócio explodir ali, mas o tempo todo a gente tem ambiguidade. Então, o amor, o ressentimento convive, o cuidado convive junto com o abandono, a compreensão também convive com a não compreensão, é uma espécie de recusa a resposta simples, a narrativa não quer te levar a algum lugar, a um objetivo comum, sabe? Por isso que eu achei não, faz muito sentido, porque a gente já sabe do trabalho da autora com psicanálise, mas assim,
eu achei que essa coisa de trabalhar mais com as perguntas do que com as certezas, de trazer, tem um pano mítico aqui muito interessante, mas também um pano histórico. Nesse livro que eu senti de diferença também com o anterior da autora, que é O Quarto do Bebê, seria a questão da luta de classe mesmo, aqui atravessada pela história familiar, pela influência das relações aqui. E também dá para ir anotando as referências de filmes, de livros, fala de Machado, fala de Shakespeare, fala de Roberto Carlos, fala de várias coisas aqui. Dá para ir anotando e meio que e se aprofundando também. Aparece uma série de outros personagens, enfim, eu fiquei aqui, gente, fiquei presa. Tava com saudade de passar as noites assim. Tava precisando ficar com um livro, foi esse, foi o da vez. Tem uns trechos que eu marquei. E depois eu coloco assim pra vocês na descrição do episódio. Mas é isso, fazia tempo que a gente não conversava sobre um livrinho. E este, no caso, é um livrão. Acabou de sair, fresquinho. E estava com saudade de vocês, turma. Até o próximo episódio. Agora ficando com isso, né? Quais são as coisas reais que a gente pode nos dar? Onde a gente realmente habita? E aí eu me perco nesse pensamento, assim, de... Acho que o viver bem seria, a partir da literatura, né? Desenvolver mecanismos na vida cujos quais me levem a me sentir confortável em casa, mas não numa casa a sério, assim, e sim no que eu construo, naquilo que eu levanto, sabe? Foi importante ler isso agora, gente. É isso. Beijinhos.